Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar passar uma ideia intuitiva do que seja o conceito de limite. Então, para começar, em uma primeira camada, a gente pode pensar no seguinte. Imagina você que uma pessoa tem um chão debaixo do seu pé, obviamente, e aqui na sua frente tem uma parede. E você vai começar a se locomover até a parede. Então, passado um tempo, você vem para cá. Passado outro tempo, você vai andando em direção à parede. O seu objetivo é muito claro, você tem que chegar na parede. E conforme você vai andando até a parede, chega um certo ponto que você está tão perto da parede, tão perto, que nem importa mais se tem uma parede ou não. Chega um momento que pode nem ter uma parede, mas você sabe onde você está indo, que é a localização da parede. Então, depois de um certo tempo, né, você está se aproximando, se aproximando, se aproximando, que nem importa mais se tem parede ou não. Se você parar aqui, bem em frente à parede, mesmo não tendo parede, você sabe onde você chegou. É o lugar onde tinha uma parede. Então, esse exemplo simples ilustra, eu acho que bem, o conceito de limite. É isso aqui que a gente está fazendo, mas a gente vai substituir a parede e a pessoa por pontos. Então, para entender melhor, vamos para um segundo modelo de visualização. Vamos agora para uma função de fato. Vamos pegar f de x igual a x mais 2. Se a gente pegar f de x igual a x mais 2, o gráfico dessa função vai ser o seguinte. Você tem aqui x. Então, em x igual a 0, o f de x é 2. Aqui, em x igual a 0, f de x é 2. E x igual a menos 2, o f de x é 0. Então, vai ser uma reta, né? Função afim. Vamos pegar agora o ponto x igual a 2. O f de 2 é 4, né? 2 mais 2 dá 4. A ideia de limite, aplicada exclusivamente nesse exemplo, é o seguinte. Se eu pego f de 1, isso aqui dá 1 mais 2, que dá 3, certo? Então, f de 1 é igual a 3. Agora, se eu faço esse 1 se aproximar de 2, ou seja, vamos pegar f de 1,5. Isso aqui dá 3,5. Então, eu me aproximei de 2, né, pela metade, e o f foi para 3,5, que é justamente a metade de entre 3 e 4. Se eu for para f de 1,8, isso aqui dá 1,8 mais 2, que dá 3,8. Ou seja, eu me aproximei mais ainda de 2, e o valor final da f se aproximou cada vez mais de 4. Se eu pegar f de 1,99, isso aqui dá 2 mais 1,99, que dá 3,99. Se eu pegar f de 1,99999, isso aqui dá 3,99999. Ou seja, quando eu fico arbitrariamente próximo de 2, esse número resultado fica arbitrariamente próximo de 4. Então, eu sei para onde eu estou indo, né? Eu estou indo para o número 2 e a minha função está retornando um valor que é a parede, esse seria esse 3,9. Eu estou andando em direção a 1 ou 2, então 1,9999. Estou andando em direção ao 2 e estou recebendo como resultado um número arbitrariamente perto de 4. Só que, como eu disse pela parede, a parede pode nem existir depois de certo tempo. Então, e eu vou explicar no próximo exemplo por que ela pode não existir. Mas fica com essa ideia. Conforme eu me aproximo do número, a função te retorna um número que vai ficando cada vez mais perto dele. Então, vamos para esse outro exemplo. Pega esse terceiro modelo. F de x é igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Essa função tem um problema no ponto x igual a 2. Isso porque, se eu colocar f de 2, substituir 2, isso aqui dá 0 sobre 0. Só que é indeterminado, né? Você não pode dividir um número por 0. Isso aqui é indeterminado. Não tem nenhum significado 0 sobre 0. Então essa função não está definida em 2. Ela só está definida para x diferente de 2. Mas perceba que eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e escrever f de x igual a x menos 2, x mais 2. Então eu fatorei o número de cima.
dividido por x menos 2. Só que se x é diferente de 2, x menos 2 é diferente de 0. E eu posso vir aqui e cortar, assim, vamos por assim dizer. Cortar o número em cima e embaixo, numerador e denominador. Isso aqui dá x mais 2. Para x diferente de 2. Então perceba que para x diferente de 2, tirando um ponto dessa função, eu tenho o gráfico que a gente obteve em cima. Então, traçando aqui o gráfico, eu tenho exatamente o mesmo gráfico. Então, aqui é 2, aqui é menos 2. Eu tenho exatamente o mesmo gráfico de x mais 2. Essa função aqui complicada vira x mais 2 para todo ponto diferente de 2. Então, para x igual a 2 aqui, esse ponto não está definido nessa função. Então, eu vou destacar ele aqui para dizer que ele não está definido. Mas perceba que conforme eu me aproximo de 2, vamos lá, f de 1,5 vai ser 3,5. Porque para x diferente de 2 vale isso aqui, é x mais 2. Então, para x diferente de 2, isso aqui é 1,5 mais 2, que é 3,5. Se eu pegar f de 1,8, igual eu fiz lá, isso aqui dá 3,8. Por quê? Porque o x aqui é diferente de 2. Se eu pegar f de 1,999999, isso aqui dá 3,999123. Então perceba que para x diferente de 2 vale essa relação. E a f, conforme eu vou me aproximando, a f vai se aproximando de 4. Ou seja, apesar de não existir um número, apesar da função não estar definida em f de 2, não tem um f de 4 aqui, não tem um 4 aqui, porque ela não está definida em 2, o limite existe. Isso é o que eu queria dizer com a parede não precisa estar lá. Mesmo não tendo definido um número, a função não está definida num ponto, o limite nela existe. Ou seja, conforme o x vai se aproximando de 2, você sabe que a função está se aproximando de 4, apesar dela não estar definida no 2. Então, essa é uma ideia de limite muito importante, de que limite, a ideia de limite muito importante, de que não importa se você chegou. Então, não importa se você chegou, porque a função não precisa nem estar definida no ponto. Mas importa se você está se aproximando de alguma região. Então, essa é uma ideia bem profunda, assim, né, no limite. Isso aqui desencadeia derivada, integral e outras coisas a mais. Então, só para finalizar, a gente chega no quarto ponto, né, que é de fato a definição formal de limite. Então, usando aquela definição lá de epsilon e delta, né, vamos pegar um gráfico aqui, né, a reta mesmo, 2 menos 2. Então, a definição formal é, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de x menos x0 menor que delta implica módulo de f de x menos f de x0 menor que epsilon. Aí ficou uma bosta aqui, mas dá para entender. Então, a ideia é a seguinte. Se o x... Aqui a gente pode considerar o exemplo, né? X menos 2. Pegar o x0 de 2, né? Então, pro nosso exemplo lá, módulo de x menos 2 menor que delta implica módulo de f de x menos f de 2 menor que epsilon. Tem aqui o x igual a 2. Então não está definida aquela... Vamos pegar aqui essa aqui, f de x quadrado menos 4 sobre x mais 2. Então, quando esse módulo de x menos 2 menor que delta, quer dizer que a diferença entre x e o 2 é menor que delta. Então, eu estou me aproximando arbitrariamente perto de 2. Eu estou bem pertinho, bem pertinho. Estou chegando perto. A minha f, isso aqui, eu chegar perto de 2 implica que a diferença entre f de 2, f de x e f de 2 tem que ser menor que epsilon. Ou seja, eu estou me aproximando do que seria a minha f de 2, apesar dela não estar definida. Né? Aqui não seria a f de x0, né? Estaria incorreto isso aqui.
seria um valor L. Isso aqui seria uma definição de continuidade. Então, o limite da minha função está se aproximando de um valor L se isso aqui valer, e no nosso caso o L seria 4, que seria o f, seria 4. Então, conforme o x está se aproximando de 2, a minha f de x está se aproximando arbitrariamente perto de 4, apesar de não estar definido em 2 e não ter uma f de 4. Não chegar necessariamente em 4, mas ela se aproxima arbitrariamente. Então, nesse caso, a gente diz que o limite existe, apesar da função não estar definida num ponto. Então, eu espero que tenha esclarecido um pouco de toda a misticidade que tem limite e de por que ele ser tão complicado, porque é uma ideia extremamente abstrata. O ponto não precisa existir, mas se você está chegando perto dele, então está valendo. E é a partir daqui que você constrói a base para uma derivada e para uma integral, né? Se estende até para cálculo 2, 3 e 4 principalmente. E é uma ideia fundamental para resolver, para definir derivada, né? E aí a gente vai chegar em EDO, EDP. Então tudo surge daqui, tudo surge do limite. Transformar de Fourier, EDO, EDP. Então esse aqui é o primeiro passo, entender muito bem que não importa se o ponto existe, importa se você está se aproximando dele. Então eu espero ter te ajudado. Se você tem dificuldade e está tentando estudar cálculo agora para graduação ou porque você quer aprender, tem um link na descrição que eu consigo te ajudar. E obrigado por assistir.